Boa noite! E aí, vamos entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estão lembrando de tomar água? A água tem uma função super importante, né? Para o nosso cérebro, para o nosso corpo de forma geral, então é bem importante. Obviamente que não só para quem tem TDAH, mas principalmente porque se é uma coisa que a gente precisa que funcione bem, é o nosso cérebro. E nada melhor do que a água para ajudar a funcionar. Boa noite, Catarina. Boa noite, Thaisa. Que bom que você veio. Boa noite, Nath. Sejam bem-vindas. Meninas, queria pedir uma coisa pra vocês, aproveitar que vocês estão aqui. Queria pedir pra vocês compartilharem essa live com alguém que vocês acham que pode se interessar por esse conteúdo, alguém que acha que tem TDAH ou que tem se identificado com esse transtorno, porque quem sabe essa live pode ajudar essa pessoa. Posso contar com vocês pra compartilhar? É só colocar no aviãozinho aqui embaixo que a gente... Peraí que alguém enviou uma solicitação pra participar. Acho que você apertou sem querer, né? Não tem problema. Falei, ué. Acontece. Manda aqui no aviãozinho aqui embaixo para essas pessoas, porque pode ser que mais pessoas sejam ajudadas. Hoje a gente vai conversar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, se você acha que você tem. E a pergunta é justamente essa, né? Será que eu tenho TDAH? Essa é a pergunta que eu mais tenho recebido ultimamente, a dúvida que vocês mais têm apresentado nos últimos dias, desde que eu comecei a fazer esses conteúdos de TDAH. Boa noite, Gustavo. Drew, eu não sei pronunciar o seu nome, desculpa, mas boa noite. Oi, pai, tudo bem? Meu pai tá aqui, gente, que legal. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Nicolas. Gente, então vamos lá. Eu sei que muita gente tá com dúvidas se tem TDAH ou não. Eu falei um pouquinho antes de vocês últimos entrarem, pra vocês compartilharem com outras pessoas, porque pode ser que mais pessoas sejam ajudadas com esse conteúdo, tá? Conteúdo, falei meio estranho, conteúdo, mas com esse conteúdo. Então, se vocês puderem enviar aqui no aviãozinho para algumas pessoas aleatórias ou que vocês saibam que pode se interessar, manda aqui para eu poder ajudar mais pessoas, combinado? E aí, gente? Estão preparados para o que a gente vai conversar hoje? Se você se sentir à vontade, coloca aqui embaixo se você acha que você pode ter TDAH. Se você tem se identificado com alguns sintomas, então coloca uma mãozinha assim para cima se você acha que tem, ou uma mãozinha para baixo se você acha que não tem, mas tá aqui querendo acompanhar mesmo assim. Se você se sentir à vontade, tá? Sem pressão. Eu sei que tem aparecido bastante gente, porque assim, gente, é de fato, a gente começa a ver os sintomas e a gente se identifica, porque são muitas coisas do dia a dia, muitas coisas que a maioria das pessoas pode estar enfrentando. Mas tem uma grande diferença entre se identificar com alguns sintomas e ter o diagnóstico em si, tá? Tem uma diferença enorme. A Thaisa se identifica com a maioria dos sintomas, tá? Ok. Ela falou um pouquinho antes pra mim, num comentário ali de um post, que ela nunca fez avaliação, mas que ela suspeita ter TDAH pelos sintomas. Com vocês é parecido, a maioria das pessoas é assim, é suspeita pelos sintomas, mas ainda não fez uma avaliação. Não sabe direito como fazer, né? Que legal, obrigada por esse feedback. Espero que você entenda o que eu digo também. Se ficar com alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Mas obrigada pelo feedback. Boa noite, Thalita. Gente, vamos lá então. Então, depois que eu comecei a compartilhar os conteúdos, muitas pessoas têm me mandado mensagem como faz a avaliação, como faz para descobrir se tem o TDAH, porque de fato vocês estão se identificando. Até uma curiosidade do curso de psicologia. A gente, quando passa pela disciplina de psicopatologia, que é onde a gente conhece os transtornos mentais, a maioria dos alunos se identifica com muitos transtornos. Então a gente sai de lá achando que tem todos os transtornos identificados. Mas existe uma grande diferença, como eu já falei para vocês, entre se identificar com alguns sintomas, às vezes, e ter de fato o transtorno, tá? Então realmente tem uma diferença muito grande nessas duas questões. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Provavelmente na vida de vocês, vocês vão se identificar com muitos transtornos. Vocês vão olhar, nossa, eu tenho isso aqui. Nossa, olha só o que essa pessoa está descrevendo, eu tenho. Mas calma, não significa que vocês têm tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão se identificando, porque o diagnóstico é realmente complexo, sabe?
não é só se identificar com sintomas, existem vários critérios diagnósticos, existe uma avaliação que precisa ser feita, bem minuciosa, então não é tão simples assim, tá? Separei aqui algumas coisinhas pra falar pra vocês, pra não esquecer, porque é realmente bastante coisa e é complexo, tá? Vamos lá. Uma outra coisa bem importante falar pra vocês a maior questão não é você ter um diagnóstico ou não, tá? Até porque as dificuldades que você tem, elas são válidas, elas são genuínas, independente de você se encaixar no diagnóstico ou não. Então, muita gente acha que tem TDAH porque se identifica com a questão da procrastinação, vê que procrastina muito e se identifica com essa questão. Você tendo TDAH ou não, a procrastinação é uma coisa muito importante de você trabalhar. Então, aqui a gente não tá falando de se você tem TDAH, você vai receber o tratamento, se você não tem, você tá fora, só se você tem o diagnóstico. Não, não é isso. Qualquer sintoma que você tenha é digno de ser tratado, precisa ser olhado com cuidado. Então, não é o que mais importa que ter o diagnóstico ou não, tá? Saudades também, Adri. Legal que você tá aqui. Então, isso não é o mais importante. Mas daí você vai falar, tá, Nicole, então o diagnóstico não é importante, então pra que ter o diagnóstico? Não é por aí. O diagnóstico é sim importante pra gente entender que tem um motivo para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente experimenta. Tem um motivo, não vem do nada. Isso eu vejo muito no consultório quando a gente faz o diagnóstico de um paciente e ele fala, nossa, então tem uma explicação para o que eu tenho, eu não tô louco. A maioria das pessoas pensa assim, né? Então tem um porquê isso está acontecendo na minha vida. Então ajuda muito nesse alívio, né, de perceber que tem um porquê, que você não é culpado disso. E também ajuda muito com o tratamento. Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico, a gente já consegue ir muito mais assertivo numa forma de tratamento, sabe? Buscar um tratamento específico para TDAH é muito mais fácil do que buscar tratamento para um conjunto ali de procrastinação, com ansiedade, com desatenção, entende? Que fica muito mais complexo de buscar o tratamento. Então, o diagnóstico ajuda muito, sim, a buscar o tratamento e a você também saber que tem um porquê você se sentir dessa forma, você experimentar determinadas situações, certo? Então, o diagnóstico é, sim, importante. O que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou passar pelos critérios diagnósticos do TDAH, que está catalogado no DSM-5. O que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição. Tá? Então, é o DSM mais atualizado, tá para sair um mais atual, mas ainda não saiu. Então, aqui no Brasil não tem ainda, então a gente ainda vai por esse, tá? Mas provavelmente se mudar, vai mudar pouca coisa. Então, eu vou passar com vocês pelos critérios diagnósticos, ou seja, quais são as questões que a gente precisa preencher para ser diagnosticado. Mas eu quero deixar muito claro que eu não vou fazer nenhum diagnóstico aqui, eu já falei sobre isso com vocês nos stories, mas eu quero deixar muito claro de novo, eu não vou fazer nenhum diagnóstico aqui. Você não vai poder sair daqui falando, a Nicole me diagnosticou com TDAH. Eu não me responsabilizo por isso, eu não tô fazendo diagnóstico. O que você pode sair daqui falando é, existe uma possibilidade maior do que eu já achava de eu ter TDAH. Ou existe uma possibilidade menor de eu ter TDAH. Isso você pode sair daqui falando. Mas se você tem TDAH ou não, você não vai descobrir aqui. Mas você vai chegar mais perto de descobrir. Você vai ter mais informações sobre você para você descobrir. Certo? Então ninguém vai sair daqui falando que tem TDAH porque viu a live da Nicole, né? Estamos combinados? Certo. Então isso você já entendeu. Não vai ter um diagnóstico, mas você vai entender muito mais sobre você, tá? Então vamos lá. Eu sugiro que você pegue um papel, uma caneta, para você ir escrevendo e marcando. Eu vou ler os critérios com você, vou ler os sintomas e você vai marcando uma bolinha se você se identifica ou não, tá? Pode colocar assim, um tracinho. Se você se identifica, você coloca assim, ou uma bolinha. O que fica mais fácil para você, tá bom? Mas vai marcando, porque no final vai ser importante você ter essa anotação, combinado? Então, certo. Vamos lá. São 2 grupos, tá? Porque assim, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E os principais sintomas são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é um transtorno caracterizado por esses 3 domínios. A primeira parte, o primeiro grupo de 9 sintomas que eu vou te falar, são exclusivamente da desatenção. E o segundo grupo é da impulsividade e hiperatividade, certo? Então, coloca assim, grupo 1, daí escreve embaixo 1, e daí marca se você se identificou ou não, combinado? Vamos lá. A primeira questão é, você comete erros por falta de atenção quando você tem que trabalhar num projeto chato ou difícil?
Você comete erros por falta de atenção quando você tem que trabalhar num projeto chato ou difícil? Como que você vai perceber isso, né? Depois passou, alguém falou, nossa, mas olha só o que você deixou passar aqui. Você não viu que no e-mail estava dizendo para enviar por WhatsApp, não por e-mail, sei lá. Ou você não viu que estava escrito na prova que era assinale a alternativa incorreta e você marcou a correta? Você costuma cometer erros por detalhes? Se você se identifica, coloca um sim. Senão não precisa marcar nada. Próximo. Então, o 2 do grupo 1, certo? 2. Você tem dificuldade para manter a atenção quando você está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Você tem dificuldade de manter a atenção? Então, o que é manter a atenção? Você começou a prestar atenção aqui em mim, então assim que você abriu a live, você estava prestando atenção no que eu estava falando. Será que você está mantendo a atenção? Se você ainda está prestando atenção no que eu estou falando, está aqui comigo, você está mantendo a atenção. Se você não está, ou de qualquer outra coisa que você esteja prestando atenção, se você não consegue sustentar essa atenção, é porque você não está conseguindo manter a atenção, tá? Então ela precisa ser sustentada para ser uma atenção que a gente considera que é uma atenção que está sendo mantida. Então, vou repetir. Você tem dificuldade para manter a atenção quando você está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Aqui não fala sobre as coisas que você gosta, as coisas que você sente prazer fazendo, é só sobre as coisas que você acha chatas ou repetitivas até. 3, do grupo 1. Você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? Presta atenção, você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? Olha, se você está com dificuldade de prestar atenção no que eu estou te falando, de se concentrar aqui na live, pode ser que você precise marcar sim nessa questão, tá? Pode ser um indício. É claro que hoje tem ansiedade, a gente está acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo, então até quero fazer um pedido. Presta atenção aqui um pouquinho para você conseguir ter esse conhecimento de forma mais aprofundada, tá? Porque senão, se você dividir a tua atenção, ela realmente vai ficar dividida. A gente tem 100% da atenção se você presta atenção em mim, no teu WhatsApp. Você tá no computador também olhando alguma outra coisa. Tá vendo, sei lá, um bichinho de estimação que tá correndo pela casa. Você tá dividindo a atenção. De 100, ela já caiu para cada atividade, tem 20 ou 30% no máximo da sua atenção. Então, é claro que a retenção desse conteúdo vai cair bastante também, tá? Então, você tá tendo dificuldade de se concentrar no que eu tô falando? Não é pra você se sentir culpado se você estiver tendo dificuldade. É só pra você prestar atenção. Realmente, eu tenho dificuldade de manter essa concentração no que as pessoas falam. Em aulas, em palestras, em conversas. Aqui tá falando principalmente de conversas, tá? Quando alguém tá falando diretamente com você. Aqui a gente tá numa live, mas pensa nas pessoas que você conversa pessoalmente, que tá falando só com você. Você tem dificuldade de manter a atenção no que essa pessoa tá falando? É um ponto a ser considerado, tá? Então, repetindo, 3, você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? 4, você deixa projetos pela metade, mesmo depois de já ter feito as partes mais difíceis? Como que estão os seus projetos? Seja início de leitura de livro, seja o teu TCC, um projeto no trabalho, qualquer projeto. Você tem deixado eles pela metade, abandona eles mesmo depois de ter passado por uma parte difícil? Tem costume de abandonar projetos? Marca aí. 5, do grupo 1. Você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige organização? Então, aqui está falando sobre organização, tá? Se você tem dificuldade com organização, seja de planejamento, seja de seguir critérios, organizar critérios, se você tem essa dificuldade, marca aí. Você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige organização? 6. Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, você adia o início dela? Ou seja, você procrastina iniciar alguma coisa que vai exigir muita concentração? Uma leitura, um trabalho difícil, um relatório, um projeto. Quando você precisa fazer algo que exija muita concentração, você adia o início dela? Lembra de marcar sim se você se identificou. 7, só tem mais 3 desse grupo 1. 7. Você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? As coisas normalmente têm um lugar, né? Quando você está com esse objeto na mão e você precisa guardar depois. Você guarda ou você larga no primeiro lugar que você vê. E você tem dificuldade de encontrar esses objetos depois? Marca aí se você se identificou. Você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? 8.
Você se distrai com barulhos à sua volta ou pensamentos aleatórios, ou seja, que não tem a ver com o que você está fazendo no momento? Tipo agora, se você está aqui na live e você está se distraindo, quando você percebe, você nem está ouvindo mais o que eu estou falando, porque você pensou que amanhã é quarta e quarta é o dia da sua natação e você vai encontrar seus amigos, vai encontrar, sei lá. É um pensamento totalmente aleatório porque a gente tá falando aqui agora. Então, você se distrai com barulhos à sua volta. Então, eu tô aqui e de repente faz um barulho muito grande ali fora e eu imediatamente mudo totalmente meu foco. É diferente de você ouvir que teve um barulho, você direcionar teu olhar para esse local, porque isso é instintivo, a gente ouve um barulho, naturalmente a gente vai olhar, não é sua escolha. Mas tem diferença entre você prestar atenção no barulho e você direcionar totalmente a tua atenção para ele, mudar completamente o foco, tá? Então, você se distrai com barulhos à sua volta ou pensamentos aleatórios? 9. O último desse grupo de desatenção. Você tem dificuldade para lembrar de compromissos ou obrigações? Pagar uma conta, uma consulta que foi marcada. Você tem dificuldade de lembrar? E acaba muitas vezes faltando, falhando. Putz, faltei naquela consulta, faltei naquele compromisso, esqueci. Até agora é tudo sim, Thaís. Indícios, não é um diagnóstico. Você vai marcando aí. Você tem dificuldade para lembrar de compromissos ou obrigações? É o último do grupo 1, certo? Então, fica com as tuas respostas aí. Vamos para o grupo 2. O grupo 2 é o grupo de hiperatividade e impulsividade, certo? Então, vamos lá. 1. Você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos ou os pés quando precisa ficar sentado por muito tempo? Se você me observar, vou até colocar um time-lapse ou qualquer dia desses para me gravar. Eu tô toda hora, eu ponho a perna pra trás, eu ponho a perna pra frente, eu viro. Exceção de quando a Belle, minha gatinha, deita no meu colo, que daí ela dorme e eu tento ficar o mais parada possível, mas vai dando uma agonia. É aquela sensação de precisar se mexer, sabe? Então, você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos ou os pés quando precisa ficar sentado por muito tempo? Sim, marca aí. 2. Você se levanta da cadeira em reuniões ou aulas ou em outras situações onde você deveria ficar sentado? Então, se observar e lembrar das situações, você sempre tá levantando, a pessoa tá falando, volta aqui, tô falando com você. Ou depois você percebe, nossa, eu devia ter ficado lá, eu levantei, impulsivamente, instintivamente, peguei e levantei. 3. Você se sente inquieta ou agitada? Ou inquieto e agitado? Tem aquela sensação de inquietação, de agitação dentro de você? Sem uma explicação, assim, eu tomei muito café. Não, assim, do nada. 4. Você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? Isso é bem importante. É muito comum no TDAH que você tem um tempo livre e você não consegue relaxar. Você faz as coisas, até você pode até assistir alguma coisa que você gosta, mas você tá ali meio inquieto, meio agitado. E muitas vezes se sente culpado, que é um outro assunto aqui, mas pode se sentir culpado por estar fazendo alguma coisa que gosta, tá? Então, vou repetir, você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? 5. Você se sente ativo demais e necessitando fazer coisas como se estivesse com o motor ligado? Preciso estar mexendo, preciso fazer alguma coisa, preciso. Tô ligado no 220. Você sente isso? Ficar parado é uma tortura para você? 6. Você se percebe falando demais em situações sociais? Já falaram pra você, nossa, você fala muito, né? Alguém já disse isso pra você? 7. Quando você está conversando, você termina as frases das pessoas antes delas? Isso é bem frequente, viu, pessoal, no TDAH. Você está conversando e a pessoa vai dizer uma frase e você sabe o que a pessoa vai dizer, então você termina a frase dela, porque você não consegue esperar ela terminar, porque teoricamente você já sabe o que ela vai falar, então você fala impulsivamente. Isso acontece com você? Então, quando você está conversando, você termina as frases das pessoas antes delas? 8, e são só 9, tá? Então tem mais 2. 8. Você tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem a sua vez? Uma fila de um banco para pagar uma conta, uma fila de qualquer coisa.
uma aula onde várias pessoas querem fazer pergunta e você está esperando fazer a sua. Você tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem a sua vez? É difícil num nível elevado para você? Ninguém gosta de esperar, mas assim, você sente que é demais? Marca aí. E última desse segundo grupo de hiperatividade e impulsividade, você interrompe os outros quando eles estão ocupados? Então alguém lá do seu trabalho tá lá, bem concentradinho trabalhando, e você vai lá e às vezes até se intromete no que a pessoa tá fazendo. Você tem essa hiperatividade, essa impulsividade de chegar assim sem nem perceber se a pessoa tá ocupada ou não, se ela tá disponível ou não. Quando você viu, já fez, já falou. E aí? Quantos você marcou no grupo 1 de desatenção? Quem sentir à vontade, compartilha aqui nos comentários, tá? Se você não sentir à vontade, guarda pra você, fica super tranquilo. Quantos você marcou no grupo 1? Pode colocar também, se você quiser, já do grupo 2. Coloca tipo um número, daí vírgula, segundo, um tracinho. Nessa parte do dia 9 de 9, tá? Ok, temos uma grande probabilidade de você ter TDAH mesmo, tá? Não é um diagnóstico, mas existe uma grande probabilidade de você ter TDAH na parte desatenta e na parte hiperativa 5 de 9, ok. Como que funciona essa parte da avaliação, né? A gente faz essas perguntas, a gente investiga de forma mais profunda, não como eu estou fazendo aqui, mas investiga mais profundamente com o paciente. E aí a gente soma, né, quantas ela respondeu sim. Para um adulto, a partir de 17 anos, você precisa de pelo menos 5 em cada um dos grupos. Então, 5 no grupo de desatenção, pelo menos 5 no de hiperatividade, para você preencher esse primeiro critério. Não é um diagnóstico ainda, mas para você preencher esse primeiro critério de ter esses sintomas. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu tive, 9 do grupo 1 e tive 2 só do grupo 9. Então, eu descarto totalmente o TDAH nessa parte do diagnóstico, porque eu tenho só 2 do grupo 2? Não. Porque o TDAH ele tem 3 subtipos. O tipo predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo e impulsivo e o misto, que envolve os dois. Então, tem pessoas que podem ter só a parte assim da hiperatividade do TDAH que envolve a desatenção, ainda é o mesmo nome, tem gente que fala, eu tenho TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, sem o H, sem hiperatividade. Eu já falei muito isso na minha adolescência, eu achava, porque eu fui diagnosticada com o tipo predominantemente desatento, mas antes de uma mudança que teve nesse manual que eu tava falando pra vocês, eu sempre falei, eu tenho TDA, transtorno de déficit de atenção, acabou por aí. Não, todo mundo que tem um transtorno completo, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Mas existem os subtipos, predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo e impulsivo, tá? Para quem é menor de 17 anos, precisa de 6 sintomas. Pelo menos 6 em um dos dois ou em cada um, pra gente identificar, tá bom? Certo. Olha, isso que eu falei dos sintomas é só uma parte da avaliação, tá? Por isso que eu falei pra vocês, precisa de muito mais do que só conhecer os sintomas para diagnosticar, precisa de uma avaliação realmente bem completa, tá? E agora eu vou passar com vocês com os outros critérios. Depois de avaliar os sintomas, tem alguns critérios. Por exemplo, você precisa ter pelo menos 5 dos sintomas de cada grupo se você tiver mais de 17 anos. Se não, 6, que eu acabei de falar para vocês. Outro critério, você precisa estar com esses sintomas persistindo por no mínimo 6 meses. Então, menos de 6 meses? Não, eu tô 1 semana só sentindo isso. Esquece, tá? Não, é mais do que 6 meses, muito mais. Se você for adulto, com certeza vai ser muito mais, tá? Vários sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos. Essa informação é muito importante, porque tem pessoas que chegam no consultório falando, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Aí eu vou fazer a avaliação, toda aquela parte da anamnese, da investigação. Aí eu pergunto, desde quando você tem sentido esses sintomas? Depois de já fazer uma análise dos sintomas. Faz uns 2 anos, e a pessoa tem, 32 anos. Tá, na infância você não tinha nenhum desses sintomas? Não. E desses aqui? Porque pode ser diferente os sintomas da infância e da idade adulta. Ainda é o mesmo transtorno, mas, por exemplo, na infância, a hiperatividade é manifestada mais por movimentos excessivos. A pessoa corre para tudo que é lado, sobe em tudo. E quando é adulto, é socialmente inadequado.
né? Então a pessoa consegue adaptar o comportamento, mas esse movimento se transforma em uma hiperatividade interna, no sentido de se sentir muito agitado, de sentir que precisa estar sempre se mexendo. Então, na infância, é um comportamento motivado pela mesma questão, a hiperatividade. O comportamento de estar se mexendo, pulando e tudo. E na idade adulta é um outro comportamento, mas ainda assim motivado pela mesma questão, que é a hiperatividade. Tá? Se sentir muito agitado, tá sempre agitado mentalmente, tá? Então, se você sente os sintomas do TDAH, você até se identificou com a maioria aqui que eu falei pra você, mas você começou agora e você tem 20 e poucos anos, você tem 30 e poucos anos, já descartamos aqui. A gente não vai fazer o diagnóstico aqui, mas a gente já pode descartar algumas coisas aqui, porque assim, se você não sente antes, não é, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele começa a ser desenvolvido e apresentado nessa fase do desenvolvimento neurológico. Então, é na infância e na adolescência. Tá? Então, depois, os sintomas podem mudar, como eu falei para vocês. Mas, ainda assim, são sintomas do transtorno. Tá? Outro critério. Vários sintomas desses que vocês identificaram precisam estar presentes em 2 ou mais ambientes. Tá? Então, assim, eu só sou dessa forma que eu sou, que eu me identifiquei aqui no trabalho. Em casa, não sinto nada disso. Já é um alerta, tá? Precisa pelo menos 2, tá? Casa, trabalho, faculdade, casa de amigos. Quem tem TDAH é assim de forma generalizada. Não é pelo ambiente, é pelo que tem internamente na pessoa, tá? Outro critério. Os sintomas claramente interferem no seu funcionamento social, acadêmico ou profissional, tá? Então, os sintomas claramente interferem no seu funcionamento social, acadêmico ou profissional, ou pelo menos reduzem a sua qualidade. Um dos dois, tá? Então, precisa, esse é um dos critérios do diagnóstico do TDAH. Lembrando que eu não estou diagnosticando ninguém aqui, tá? É importante lembrar disso várias vezes. Um outro critério os sintomas não ocorrem durante o curso de um transtorno psicótico, por exemplo, esquizofrenia, tá? E não são mais bem explicados por outro transtorno mental. Transtornos de humor, transtorno de ansiedade, da personalidade. Por isso que é tão complexo, gente, porque o TDAH ele compartilha sintomas com muitos outros transtornos. E claro, se você for avaliar, todos os transtornos têm sintomas compartilhados. Mas, como a gente está falando de TDAH aqui, o TDAH tem muitos sintomas que compartilham com outros transtornos. Por exemplo, o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tem vários sintomas do TDAH. Tanto que se você se você jogar no Google lá, TDAH ou bipolaridade, você vai ver que tem um monte de vídeos sobre isso, porque confunde muito. As pessoas acham que tem TDAH e tem bipolaridade, ou vice-versa, e pode ter os dois também. Não precisa ter só um. Porque são transtornos de núcleos diferentes, de origens diferentes. Um é transtorno do neurodesenvolvimento, outro é um transtorno de humor. Então, você pode ter os dois, tá? O transtorno do espectro autista também tem vários sintomas parecidos com o TDAH. O transtorno de ansiedade pode se confundir muito com a hiperatividade. Então, assim, por isso que a avaliação tem que ser muito profunda e precisa. Não dá para só fazer um testezinho assim, de sintomas. Tem que avaliar de forma geral, sob o olhar de um profissional que está treinado para isso já, que está capacitado. Porque só ele vai conseguir, junto com você, com as informações que você vai prestar, te ajudar a entender e fazer um diagnóstico correto, tá? Então, assim, essa primeira parte aqui, né? Os sintomas não ocorrem durante o curso de um transtorno psicótico. Então, pode existir um surto, um episódio dentro da esquizofrenia que pode ter vários desses sintomas aqui. De hiperatividade, de impulsividade, de baixa concentração. Mas que não é o TDAH. É só, né, entre parênteses, entre aspas, um episódio, um surto de alguém que tem o transtorno de esquizofrenia, tá? Ou algum outro transtorno. Aqui ele cita esse, mas tem outros transtornos que têm, assim, episódios que podem parecer o TDAH, mas não é, tá? Então, assim, pra vocês entenderem como é uma coisa bem complexa mesmo, tá? E essa parte aqui é bem importante. Não são mais bem explicados. Os sintomas que vocês marcaram não podem ser mais bem explicados por outro transtorno mental. Tá? Se são mais bem explicados, se você se encaixa mais nos critérios de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, não que você não possa ter o TDAH junto. Inclusive é o meu caso, né? Eu tenho TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e o TDAH. Mas precisa preencher os critérios dos dois para ser diagnosticado os dois.
Se não, pode ser só um deles, tá? E daí descarta o outro. Então, assim, realmente precisa de uma avaliação, tá? E a coisa mais importante de tudo isso, tudo que vocês viram, tudo que vocês marcaram de sintomas, ainda vai depender muito da intensidade e da frequência com que vocês sentem esses sintomas. Vocês podem ter marcado, sim, tudo, mas se é algo assim, tipo, é de vez em quando. É uma vez na semana, uma vez por mês, 2 vezes no ano. Não é o TDAH. O TDAH é frequente, é o que eu falei pra vocês, está dentro da pessoa, então vai se manifestar junto com ela. Não vai sumir por uma situação específica, tá? Precisa ser frequente, precisa ser constante, mas só um profissional vai conseguir avaliar também se é realmente frequente. Muitas vezes é o olhar do paciente. Ah, não, é frequente sim. Tá, frequente quanto? Frequente 3 vezes na semana. 3 vezes na semana não é frequente, considerando o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então, não basta só esse sim ou não. O que vocês marcaram aí é para ajudar vocês a se aproximar dessa hipótese ou se aproximar de descartar. Se vocês estão mais próximos ainda da hipótese de ter TDAH, a sugestão agora é procure uma avaliação, procurem um profissional que possa avaliar vocês de forma adequada para vocês terem essa certeza. Tá? Já adianto que vai precisar de uma avaliação. Se você quer fazer uma terapia junto, você pode ir para um psicólogo que esteja capacitado para isso, que tenha essa especialização, enfim. Ele pode fazer esse diagnóstico, mas ele vai te encaminhar também para um psiquiatra, tá? E é bem importante, na verdade, o tratamento é feito com as duas coisas, medicamento e psicoterapia. Tem gente que só escolhe fazer só a terapia e não tem tantos resultados assim, tem poucos resultados, porque às vezes a falta do remédio inviabiliza os recursos da terapia. Eu tenho alguns pacientes que fazem terapia e usam medicação e a história é outra. Eles são super funcionais, têm a rotina bonitinha, dá muito orgulho deles, sabe? E de ver que eles estão conseguindo, que não foi fácil para eles ir atrás de medicação, de terapia, e eles foram e conseguiram. Tem outros que estão um pouquinho antes no processo, não estão atrasados, mas estão se conhecendo agora, então ainda não foram buscar medicação. E a gente faz todo esse trabalho na terapia, de psicoeducar, de explicar o que é a medicação, o que vai fazer por você, entender os seus medos, validar os seus medos. Então, é bem importante esse tratamento combinado, sabe? De terapia. A mais recomendada para o TDAH na literatura é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e também a medicação junto, tá? Gente, queria contar para vocês que eu estou desenvolvendo com a minha equipe um materialzinho assim que vai poder explicar melhor para vocês algumas coisas, que vai ficar mais claro para vocês tudo que envolve esse universo do TDAH, para vocês continuarem investigando isso em vocês ou se aproximando mais de buscar uma avaliação ou até descartando essa possibilidade, tá? Então, aguardem as novidades. Gente, como foi para vocês essas informações? Eu sei que é muita coisa, eu sei que não é legal se identificar com um transtorno, mas lembre que isso não é um diagnóstico, tá? Se você se identificou, não é um diagnóstico. E se você se identificou, busca uma avaliação. Não fica a vida inteira com essa dúvida, será que eu tenho ou não? Porque, inclusive, vai ser o tema da próxima live de semana que vem, o TDAH não tratado, ele traz muitas consequências muito ruins. Para vocês terem uma ideia, quem tem TDAH e não trata, tem uma expectativa de vida menor do que a maioria da população. Justamente pela procrastinação dos cuidados, por muita coisa. Dá pra gente listar bastante coisa aqui. Mas então, é bem importante que vocês, se vocês estão desconfiados, vocês busquem uma avaliação para vocês terem certeza se tem ou não. Tendo, vocês comecem o tratamento e comecem o quanto antes a se aproximar da saúde de vocês. Não tendo, vocês seguem tentando descobrir o que é que está acontecendo. Se não é o TDAH, é alguma outra coisa. É importante você buscar essa resposta, de qualquer forma, tá? Cheguei depois da explanação. Ah, que pena. Eu realmente falei de todos os critérios, todos os sintomas ali. Não é o diagnóstico, né? Mas fica tranquilo, vai ficar salvo aqui. Você assiste depois e vai tentando se identificar, vai marcando, tá bom? TDAH não tratado pode gerar outros transtornos? Olha, não é que o TDAH é a causa de um outro transtorno, mas ele pode ser um fator de risco para desenvolver outros transtornos. Por exemplo, você não trata o TDAH e ele tem todos esses sintomas, todos esses complicadores, pode ser um fator de risco para você desenvolver, por exemplo, uma depressão, um transtorno depressivo. Porque é muito comum
no TDAH as pessoas se sentirem incapazes, incompetentes, ineficazes, sentem que não conseguem render como outros adultos da sua idade, outras pessoas que fazem coisas parecidas. Então você vai desenvolvendo essa baixa autoestima e pode ser um outro fator de risco para desenvolver a depressão. A ansiedade, mesma coisa. Você desenvolve uma cobrança muito grande de ter que render, ter que dar conta, ter que ter um resultado extraordinário. E nessa tentativa você pode desenvolver ansiedade, de tanto se cobrar, de tanto tentar e não conseguir, porque tem algo maior que está motivando tudo isso. Né? Então, não é que vai desenvolver, o TDAH é a causa de outros transtornos. Não, mas pode ser fator de risco, junto com a parte genética, junto com fatores do temperamento da pessoa, da personalidade. Então, tem várias coisas, do estilo de vida. Tá? Então, a gente vai juntando várias coisinhas. Todas essas coisinhas que eu quero dizer são fatores de risco. E se junta muitos, é muito mais fácil de desenvolver o transtorno. Tá? Então, o TDAH não tratado pode sim ser um fator de risco. É um grande fator de risco para muitos transtornos. Tá? E muitas vezes é o que a gente chama de comorbidades, né? São doenças que caminham junto com o TDAH. Então, às vezes descarta, então você tem bipolaridade e não tem TDAH. Às vezes descarta e às vezes caminha junto. Eu tenho bipolaridade comórbida, ou seja, junto com o TDAH, tá? Quem tem TOD tem probabilidade de ter TDAH? Transtorno opositor desafetivo? Sim. Inclusive tem uma relação bem grande entre o transtorno opositor na adolescência com o TDAH depois, tá? Sim, tem uma correlação grande. Eu vou fazer um post sobre isso. Até foi bom você falar que eu vou deixar até anotado aqui no meu... Vocês já viram, gente? Meu local de anotar coisas. Eu mostro para os meus pacientes quando eu vou explicar alguma coisa para eles, mas também anoto coisas que eu preciso lembrar. Virou até o meu bloco de notas aqui. Então, vou até anotar aqui TOD e TDAH para explicar melhor para vocês essa relação. Mas sim, é muito comum que quem tem TOD na adolescência, na infância, possa ter o TDAH também, mas vai se manifestar depois, ou até vai, na adolescência, vai desenvolvendo o TDAH, tá? Oi, pessoal, vocês chegaram no final, infelizmente, mas a live ficou salva, tá? Então, eu sugiro que vocês vão lá no meu perfil e assistam para vocês entenderem o que eu tava falando aqui. Vou resumir para vocês, eu tava explanando aqui com as pessoas que estavam comigo os critérios diagnósticos do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não para diagnosticar, porque obviamente não é assim que faz um diagnóstico, mas para ajudar essas pessoas aqui a terem ali uma confirmação a mais se elas podem ter o TDAH ou não. Eu explanei bem certinho aqui os critérios diagnósticos do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, para a gente ir entendendo e você poder concluir, não, eu realmente preciso buscar uma avaliação. Ou, nossa, nada a ver, eu estava achando que o TDAH era uma coisa e hoje eu descobri que é outra. Isso pode acontecer e é muito comum as pessoas acharem que o TDAH TDAH é aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa menos inteligente. Isso é bem comum, as pessoas acharem que quem tem TDAH é menos inteligente. TDAH não tem nada a ver com baixa inteligência, muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas podem ter uma inteligência bem desenvolvida, tem a parte da criatividade muito bem desenvolvida também, tá? Então, TDAH não é sinônimo de falta de inteligência, não é sinônimo de preguiça, inclusive eu já fiz um conteúdo sobre isso, né? E pode ser que com essa live você tenha entendido melhor o que é o TDAH. E se eu conseguir te ajudar com isso, eu já estou muito feliz. E se eu conseguir te ajudar com a decisão de buscar uma avaliação profissional, eu também vou ficar muito feliz. Porque meu objetivo aqui com esses conteúdos é justamente poder te ajudar a ter saúde mental, a buscar a saúde que você precisa e que você merece. Que você só vai alcançar com informação, com conhecimento nas fontes corretas. Se você colocar lá no Google teste TDAH, você vai encontrar bastante coisa, mas você não vai ter a resposta que você quer, que você precisa, aliás. Você pode até ter uma resposta ali, sim, você tem TDAH, mas não vai ser verdadeira, você precisa de uma avaliação mais completa, tá? É a sua saúde mental que está em jogo, então é bem importante buscar. Não foi fácil pra mim, não foi fácil quando eu contei pra vocês que eu tinha TDAH, mas tá valendo muito a pena, porque eu tô conseguindo ajudar mais pessoas que se identificam comigo, que têm o mesmo transtorno que eu, e tô levando informação, então realmente isso faz valer a pena tudo.
Eu achei que ia ser bem mais difícil, na verdade, confesso pra vocês, viu? O pessoal tá falando, nossa, como você foi corajosa. E confesso que eu achei que ia ser mais difícil. Eu senti medo de ser julgada também. Mas tá compensando muito pela ajuda que eu tô, pelos feedbacks que eu tô recebendo, pelas pessoas que estão chegando até mim, querendo tirar dúvidas, pedindo ajuda, indicações. E eu sinto que eu tô conseguindo ajudar. Então isso tudo vale muito a pena. Faz tudo valer a pena. Gente, chega por hoje. Vocês têm alguma coisa pra falar? Alguma pergunta? Podem mandar aqui, nesses minutinhos finais, senão a gente já vai encerrando. Vou fazer uma indicação de um livro aqui pra você, tá? Já fiz em outras lives, mas vou fazer isso aqui também. Vencendo o TDAH Adulto, tá? Esse livro aqui não é só pra quem tem certeza que tem TDAH. Se você desconfia, esse livro também vai te ajudar a continuar se aproximando dessa certeza ou de descartar, tá? Então, vou mostrar aqui de novo, Vencendo o TDAH Adulto. Ajuda muito pra você entender se você de fato tem ou não, encontrar informação de onde buscar ajuda. Para psicólogas, ajuda muito para você buscar materiais para fazer psicoeducação com os pacientes que têm TDAH ou que acham que têm TDAH. Então, é um livro que ajuda muito, eu tô adorando. Muito obrigada pela explicação, vou procurar a avaliação quanto antes. Isso, Thaís. Fico feliz de ter ajudado você com essa decisão. Procura mesmo, tá? Porque vai fazer toda a diferença você descobrir. Muitos pacientes têm medo de buscar uma avaliação assim, porque tem medo de descobrir se tem ou não. Mas eu sempre falo, você indo no psiquiatra, você não vai criar um transtorno. Você só vai descobrir se você tem ou não e ter a possibilidade de fazer um tratamento. Então não vai ser criado um transtorno. Você já tem, nesse momento, se você tem mais de 12 anos, você já tem o TDAH. Se você tem, é claro, né? Você já tem. Se você for no psicólogo, no psiquiatra, você não vai criar isso. Você só vai descobrir se você tem ou não e vai poder tratar da forma correta. E uma informação para dar esperança: TDAH é um dos transtornos que mais tem possibilidade de tratamento e que tem mais resultados com o tratamento. Então, assim, vai dar tudo certo, sim. Busca o tratamento que você vai conseguir ser ajudado. Boa noite, Nicole. Parabéns pelo conteúdo que você posta e pelo profissional que se tornou. Obrigada, Nicolas. Nicolas estuda comigo. Que legal ver você por aqui. Espero que eu tenha te ajudado também. Qualquer coisa, pode ir me perguntando que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada mesmo por estar aqui. Rafael, muito bom ver você em ação, parabéns. Rafael foi coordenador do curso de psicologia lá do Positivo, excelente parceiro de outros trabalhos também, né, na Polícia Civil, meu professor. Muito feliz de ter você aqui também, Rafael, muito obrigada. Gente, é isso, tô muito feliz mesmo de ter feito essa live. Podem me mandar perguntas, vamos interagindo lá pelo Instagram, que eu quero ajudar mesmo, tá bom? Um beijo, pessoal, boa noite.